assim que eu fico quando eu entro na minha página do stand virtual ou no meu site, ou recebo uma mensagem e leio. Qual é o mínimo que faz? Ui, sério, dá-me vontade de dizer as geneiras e pá, partir coisas. Mas pior que qual é o mínimo que faz é alguém que manda só assim uma mensagem a dizer mínimo. Só assim. Deixem-se ficar por aí, porque hoje vamos falar sobre a pergunta mais irritante / sem sentido do mundo. Sempre que eu vejo uma mensagem que começa por qual é o mínimo que faz, eu tenho a sensação de pele de galinha instantânea. É os pelos da nuca, é os braços, é as unhas os dedos dos pés e as unhas encaracolam-se dentro dos sapatos, os olhos ficam assim raiados de sangue, é mais ou menos assim que eu fico. Eu e centenas de outras pessoas dentro do mesmo setor de atividade. E que não sejam dentro do mesmo setor de atividade, basta pôr um sofá à venda no OLX e vocês vão levar com o alien do qual é que é o mínimo que faz. Eu gostava de, tal e qual como eu já tinha prometido no vídeo anterior, sobre uma pergunta igualmente irritante, que é o aceita-retoma, e a forma como ela é feita, e vocês podem clicar aqui e ir ver esse vídeo do aceita-retoma. Eu já tinha nesse vídeo vaticinado, ou futurizado, ou pelo menos dado a entender que em breve eu faria um vídeo sobre qual é que é o mínimo que faz. E então aqui estou eu. Qual é que é o mínimo que faz é igual a eu não tenho dinheiro para comprar o carro que estou a ver, mas quero já começar a negociar o preço para ver se vale a pena continuar a aborrecê-lo ou não. É isto, traduzido de português para português, é o que esta pergunta encerra de imediato. Quem veja uma pergunta de qual é o mínimo que faz, como primeira pergunta, como abordagem inicial, a tradução à letra é eu não tenho dinheiro para comprar o carro que estou a ver. Mas ainda assim quero tentar ver se você não tira tipo 50 mil euros no preço do carro. Porque eu não tenho dinheiro para comprar. É a mesma coisa que eu ter 50 mil euros para comprar um carro e ponho-me a ver anúncios de 70 mil euros. E depois deposito todas as minhas esperanças na sacramental e idiota pergunta qual é que é o mínimo que faz. Na esperança de que quem está a vender um carro de 70 mil euros se adapte à sua carteira e chegue aos 50 mil. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu costumo dizer a muitos clientes e a muitos amigos e pessoas que eu conheço, seja com um carro, seja com um sofá, seja com uma casa, seja com o que quer que seja, a pergunta nunca pode ser, ou a primeira pergunta nunca pode ser qual é que é o mínimo que faz. A primeira pergunta é: estou interessado no seu carro, posso marcar para ir ver? Então vai ver o carro. Depois de ver o carro, é que uma de duas situações: ou o carro está a preço de mercado e vocês podem pagar aquele preço, ou o carro não está a preço de mercado e, como vocês não chegam àquele preço, vão tentar negociar o preço para baixo. O problema é que as pessoas fazem disto tábua rasa. Por que raio é que um carro, ou um sofá, ou uma casa, ou o que quer que seja, que já está a preço de mercado, e essa análise é fácil de fazer comparando com outras coisas similares, por que raio é que a negociação há de começar logo por bora lá tirar no preço, se ainda nem viram o carro, se ainda nem sabem se o carro está bom ou não, se está melhor que a média ou não, se vos interessa ou não. Porque aquilo que já me aconteceu muitas vezes é pessoas que estão aqui nesta negociação do lufa-lufa, do qual é que é o mínimo que faz, que eu acho que isto é quase um vício, de perguntar qual é que é o mínimo que faz, e o carro às tantas já nem lhes interessa. O carro não é aquilo que querem, mas ainda assim estão ali, qual é o mínimo, e o mínimo, e o mínimo, e o mínimo. Não é o mercado que tem que se adaptar à vossa carteira. Esta é que é a premissa que vocês não podem esquecer-se. O cliente que pergunta, que começa a negociação por qual é o mínimo que faz, não compreende que não é o mercado que tem que se adaptar à sua carteira. É a sua carteira que tem que se adequar às pesquisas que está a fazer. Ou seja, tem 35 mil euros para comprar um carro, veja anúncios até 37, 38,
vá. Não faz sentido ter 35 para comprar um carro e estar a ver anúncios de 45 e antes sequer de levantar o real rabinho da cadeira já quer que a pessoa tire 5.000 euros ao preço. Isso não faz sentido algum. Para além de que existe outra questão que é basilar. Que quer dizer, ou que tem que ver neste caso com a tremenda falta de educação, que é dirigir-se a alguém que não se conhece e não dizer nem bom dia, nem boa tarde, nem olá, nem está bem disposto, está mal disposto, e começar logo. Qual é o mínimo que faz? Eu já nem vou dizer o que é mínimo. Mínimo é delete, não há resposta possível. Porque da mesma forma que perguntam qual é o mínimo que faz, e eu já tenho tido essa paciência, eu tinha em tempos essa paciência, agora por simplesmente não tenho, porque eu sei que 99% dos clientes que perguntam qual é que é o mínimo que faz, é uma negociação que não vai a lado nenhum, e portanto nem sequer me dou ao trabalho de responder. Antigamente eu ainda respondia que é, depende qual é que é o máximo que paga. Porque a minha pergunta ou a resposta faz todo o sentido. De que é que me adianta estar-lhe a dizer qual é que é o mínimo que faço? Ou de que é que lhe adianta saber o mínimo, quando às vezes até estão a fazer esta pergunta para anúncios que dizem lá, valor fixo. E quando o valor, mesmo que esteja escrito no anúncio, o valor é negociável, ninguém vai tirar 20% num preço. Ninguém vai tirar 15% num preço. Ou, ainda há 2 ou 3 dias, eu tenho um carro anunciado por 67.990 euros e alguém me disse, aceita 40.000 euros. Desculpe? 40? Aceito 40 de entrada. Já só falta 27.990, não é? Portanto, a pergunta de o mínimo que faz é querer começar o negócio pelo fim. A negociação do preço é a última coisa que se faz num negócio. Porquê? Porque só vale a pena negociar quando se percebe que realmente aquele carro é mesmo o que vocês querem e que mesmo que não se consiga negociar, vocês vão comprá-lo à mesma. Aquilo que acontece na maioria das situações é aquilo que eu comecei por referir ao princípio. Quem está a olhar para o carro dos 40, se calhar não tem nem 35. E por isso é que não se quer dar ao trabalho nem de ir ver, nem de saber mais informação, nem sequer de pesquisar mais carros, porque na realidade o problema é outro. É, eu não tenho os 40 paus para esse carro, só tenho 35. E então de casa, no conforto da minha preguiça, eu não quero sequer sair do sofá, vou já tentar sacar 5.000 euros ao preço. E em muitas situações, meus caros amigos, se a pessoa dissesse assim, o mínimo são 35, muito provavelmente ainda assim vocês não compravam o carro, nem avançavam para a compra do carro. Eu tive aqui há uns tempos uma situação, há uns meses, eu tinha aqui um carro para vender que estava marcado por 64.990. E eu tinha anunciado esse carro tipo há 2 dias. E alguém me fez uma proposta de aceita 58.500 euros. E eu pensei assim, bem, entre aceitar já 58.500 euros no imediato, o anúncio tinha tipo 24 horas, ou ficar na incerteza de quando é que eu vou vender o carro pelos objetivos 64.900, eu arrisquei fazer uma martice. Eu disse assim à pessoa, aceito, mas tenho que vir buscar o carro amanhã. Sabem o que é que aconteceu do outro lado? Ah não, isso não é assim. Então, eu agora tenho que ir ver o carro a ver se me interessa. Tenho que ir ver se o carro está em boas condições. Eu tenho que perceber se o carro vale os 58.500 euros que eu ofereci. Então deixem que vos diga uma coisa, não é assim que funciona. Quando alguém faz uma oferta por algo e alguém do outro lado diz eu aceito, vocês têm que ter a capacidade no sítio de dizer vamos embora fechar o negócio. Portanto, quando vocês fazem uma oferta, um carro está à venda por 33 e vocês dizem eu ofereço 28, se alguém do outro lado disser eu aceito, vocês têm que ser homenzinhos e mulherzinhas e pessoas crescidas e dizer está bem, então vamos fazer negócio. Não é, mas eu agora preciso de ir ver primeiro. Porque se o objetivo era ir ver primeiro, não se punham a fazer ofertas à cabeça. Iam ver primeiro, viam se interessava, é este carro que eu quero, então olha, o senhor está a vender por 33, mas a minha oferta é 28. Não é às cegas que se faz uma oferta, porque depois fazem figura de
como é que eu ia dizer? Como é que se chama aquele animal que quando se põe em pé fica com 3 metros de altura e há muito nos Estados Unidos e chama-se grizzly? Fazem essa figura porque têm, como é que eu ia dizer, caem no ridículo de fazer uma oferta que depois não fecham, que não concretizam. E isso é muito feio. Isso é o equivalente a voltar com a palavra atrás. É dizer, eu compro, alguém diz, está bem, eu vendo, e depois, mas afinal já não compro. Não é assim. Isso é falta de integridade. É falta de idoneidade. Isto fica muito feio em pessoas crescidas. Portanto, fazer ofertas arriscando a que do outro lado alguém aceite e depois não as fechar, é muito feio. Perguntar qual é que é o mínimo também é muito feio antes de ir ver o carro, antes de perceber se vale a pena, antes de saber se é aquilo que vocês querem. A negociação do preço é a meio. Vá, eu já nem digo no fim, vá a meio do processo em que vocês já viram o carro, já perceberam que é aquilo que gostam, têm dinheiro para o comprar caso seja preciso e vão tentar negociar. Agora, se aquele carro está a 30 e todos os outros no mercado estão a 30, ninguém vos vai estar a tirar 3.000 euros naquele carro. E se tirar é mau sinal, é sinal que estão desejosos de se ver livre deles e isso pode ser um mau indicador. Se todos os carros estão a 30 e aquele está marcado a 33, então se calhar vocês têm uma margem negocial maior, ou então têm que perceber porque é que aquele está mais caro do que os outros todos. Capacitem-se e vejam anúncios à medida da vossa carteira. Porque se virem um anúncio que está à medida da vossa carteira e o negócio seja interessante, vocês têm capacidade para o fechar. Não estão dependentes de um terceiro querer vir ao vosso preço ou não. Isso dificulta e muito a negociação de qualquer coisa. E a probabilidade de vocês terem de sucesso é muito escassa, é muito reduzida. Portanto, cliquem aqui para ver o vídeo do Aceita Retoma e percebem o quão mau indicador é começar por perguntar Aceita Retoma. E neste vídeo capacitem-se de que começar uma negociação de um produto que vocês não viram, não tocaram, não experimentaram, não apreciaram, começar essa negociação por qual é o mínimo que faz, é um disparate. E a probabilidade de vocês terem sucesso é 1 em 1000. Não faz sentido. Perdem vocês tempo e fazem perder tempo também a quem está do outro lado da barricada, que, como vocês devem imaginar, recebe dezenas de perguntas iguais a essas por dia. Mínimo, qual é o mínimo, qual é o mínimo, qual é o mínimo. Não vejam anúncios caros demais. Têm 30 paus para comprar um carro, vejam anúncios de 30 paus. Não se ponham a ver anúncios de 40 e depois achar que a culpa de vocês não terem conseguido comprar o carro é do otário que não quis vir ao vosso preço. O otário está a vender o carro dele ao preço de mercado. Se está a vender o carro dele ao preço de mercado, porque raia cá de ir baixar 10 ou 5 mil euros só porque vocês não têm dinheiro para comprar o de 40. Não faz sentido. Orientem-se. Organizem-se. Têm um budget. Comecem por ir ver o carro. Quando veem o carro, vejam se o carro está em bom estado, vejam se o valor de mercado se adequa à média dos carros equivalentes àquele. Nessa altura, falem da vossa retoma. Depois de falarem a retoma, tentem então, se for caso disso e se fizer sentido, negociar o preço. Não é à cabeça. Está bem, meus queridos amigos? Portanto, aceita a retoma, qual é o mínimo que faz e fazer ofertas que depois não se fecham se alguém do outro lado disser eu aceito. É tudo muito sem sentido, está bem? E espero que confiem no Tio Bastos e nestes vídeos de esclarecimento, porque ajudam-vos muito a vocês na hora de comprar um carro, na hora de venderem o vosso carro. Se vocês fizerem as coisas de uma maneira diferente, vão ter um resultado diferente, porque as pessoas que fazem as coisas sempre da mesma maneira à espera de um resultado diferente estão constantemente a dar com o nariz na porta porque não se vão safar, ok? Se eu fizer uma coisa de uma maneira igual sempre, os resultados vão ser os mesmos, não é? Portanto, vocês têm que mudar a vossa estratégia, não é o mínimo que faz. Sobretudo que é falta de educação não começar uma comunicação com alguém por dizer bom dia, boa tarde, olá, qualquer coisa. Podem dizer olá, qual é o mínimo que faz, mas só o qual é o mínimo que faz é só disparatado. E também não façam propostas para carros de 67 mil euros de 40 ou ofertas em cash. Eu recebo ofertas aqui em cash, pessoas que me querem comprar carros em notas. Fiquem sabendo do seguinte: transações comerciais que envolvam pagamentos em espécie acima de 3 mil euros. Vocês sabem o que é que são? São proibidas por lei. São proibidas por lei. Aceitar pagamentos ou fazer pagamentos ou aceitar depósitos em conta ou pagamentos em numerário acima de 3 mil euros é ilegal. E, portanto, não façam propostas em cash, está bem?
porque isso pode-vos trazer uma série de problemas. Meus caros amigos, espero que tenham gostado deste vídeo, fico à espera dos vossos comentários, como é habitual, e até ao próximo, onde eu irei debruçar-me sobre o tema, olha, não sei, depois logo vejo, depois logo vos digo, está bem? Um abracinho e continuação de um bom domingo. Qual é o mínimo que faz?